tivessem com isso. O Arnaldo, o Mauro tocou no ponto, outro ponto também, do trabalho do Tite, quer dizer, não tem exatamente a ver com o trabalho do Tite, mas do Flamengo nesses últimos tempos, que é o Gabigol, nem relacionado foi, com a tal de uma fibrose. Pedro não joga, tá machucado. Não é o Gabigol, não, é o Carlinhos que joga. O Gabigol, no meio desse bolo todo que virou o Flamengo, o Gabigol é uma figura para ser estudada, né? Nossa, incrível, né, cara? Eu acho que é uma situação, é um jogador. O Mauro falou dos centroavantes hipotéticos, veteranos, numa emergência. O Gabigol, falando a expressão do Trajano, ex-jogador em atividade, o Gabigol tem 28 anos, cara. Nunca teve uma lesão séria na carreira. Numa situação dessa, ontem eu olhava o banco do Flamengo do meio para frente, não tinha opção, tanto que ele tem que mexer ali, só tinha o Alcaraz, que é do meio, né? E os laterais, que o Wesley e o Ayrton Lucas. Não tinha um jogador pra, cara, e o Gabigol nem ser considerado nesse momento de frente tripla, de fato, é uma questão. E acho aí, eu não sei se vocês concordam, pegando um exemplo mais recente, não é bom, não é tão boa a comparação, porque esse jogador que eu vou pegar como exemplo, ele não tem nenhuma idolatria no clube, ao contrário do Gabigol. O Tite deveria ter lançado o Gabigol aos Leões, uma tentativa, depois da saída do Pedro, no jogo da volta no Maracanã pelo Brasileiro, ou pela Copa do Brasil contra o Bahia. Colocar para experimentar. Já tinha vantagem em Salvador para experimentar. Porque tem gente que fica com a ilusão, mas o problema é que o técnico não gosta do cara, deixou ele atrás do Pedro, atrás do Carlinhos, atrás de não sei o que lá. E acho que fica com esse imaginário. O jogador que eu ia comparar aqui, que agora está na reserva do Raio Vallecano, é o Ramos Rodrigues. Põe o cara aos Leões. Vamos lá. Maracanã. Começa jogando. Um jogo importante. Um jogo. Se não dá certo, se for muito mal, tira no intervalo e aí vai para o fim da fila. Não teve esse momento, né? Porque na minha cabeça eu só posso imaginar que o Gabigol, depois da lesão do Pedro, aquele período de data FIFA, se preparando para retornar ao time junto com a Arrascaeta, que também estava machucado, pensou, imagino, eu vou ter uma chance. E não teve, né? Então tem essa situação também delicada. E aí, eu ouvi os companheiros falarem sobre como escalar o time para o Brasileirão, para as outras frentes e tal. Com tanto jogador machucado, tanto jogador fora de forma, qual que é a força máxima para jogar com o Grêmio? Não tem. Não tem. Se você esticar o De La Cruz e o Arrascaeta, vai arrebentar, não vai? O Gerson tá jogando todas. O Bruno Henrique começou a jogar todas. Então, assim, não é nenhuma questão de opção agora. Você corre o risco de ficar sem time, sem jogador relevante, nas frentes todas. Então, é uma situação bem delicada em termos de elenco do meio para frente. Talvez mudar de sistema para o brasileiro, usar 3 zagueiros, que o zagueiro tem jogador sobrando nessa posição, só nessa posição, talvez seja uma opção. Mas não é. E aí você não contar com um atacante de 28 anos, porque simplesmente o cara não consegue mais dar uma resposta e nunca se entendeu com o técnico, e um dá indireta para cá, outro dá indireta para lá, é um pouco demais nessa situação toda. Com uma diretoria completamente omissa nesse caso, né? Sua comparação era com o Dudu, eu acho, viu? Você devia comparar com o Dudu. Melhor, Dudu. eu acho melhor mesmo, Danilo. Mas daí são realidades muito diferentes, né, Danilo? Eu acho que a questão do Dudu, a direção, pegando essa comparação, e a comissão técnica, quando o Dudu quis dar uma trucada, eles já foram dentro. E acabou, foi pro final da fila. Aí nós vamos. O Palmeiras não tem o Estevão contra o Vasco. Provavelmente o Dudu é a última opção. Tem lá o Maurício, tem não sei quem, tem não sei quem. Mas aí é um clube que está coeso, né?
A direção e a comissão técnica com isso. E o jogador... Aliás, só para acrescentar a colocação do Danilo... Diga-se de passagem que esse jogo Vasco e Palmeiras é mais um que desequilibra o Campeonato Brasileiro, né? Porque vai jogar em Brasília e não em São Januário. É um absurdo, né? É um negócio absolutamente maluco. Eu só queria colocar... Como, aliás, acontecerá com São Paulo e Corinthians. Né? Isso mesmo. Também em Brasília. Semana que vem. Também em Brasília. Fala, Trajano. Olha, não, o que o Arnaldo colocou, aí o Danilo falou do Dudu. O Gabigol e o Dudu são, certamente, os maiores salários do futebol brasileiro. Sim. Só atrás do Depay agora, né? Não, de jogador brasileiro, vamos dizer. Fique no jogador brasileiro. Não é? Na casa de 2 milhões. Não estou falando nem de um outro jogador que está sumido, escondido, mas tem um comportamento diferente desses dois, que é o Renato Augusto no Fluminense. Ah, é? Mas esse é outro, exatamente. Tá? Esse, nossa, tá sumido. Então, né? Mas aí, né, Danilo, o Dudu, além de ter uma condução muito diferente do parte da direção e do técnico, o Dudu já passou dos 30, veio de uma cirurgia de ligamento cruzado, né? A condição do Gabigol seria muito melhor, né? Nesse aspecto. Não, sem dúvida. Né? De vitalidade, né? E isso me choca, sinceramente me choca. A comparação, quando eu falo do Dudu, é mais pela questão do Cruzeiro, a questão de você talvez tentar estragar uma idolatria, né? Acho que é mais essa comparação que eu pesquei quando você estava falando mesmo. Sem dúvida. Muito bem. Nossa enquete... O Juca não deu o número de likes, hein? É verdade, não deu o número de likes, Juca. Qual é o número de likes, por favor? Tá preguiçoso, Juca. Eu ando meio despreocupado com likes, porque é tanta audiência e tal, que fala, precisa mais ainda likes? Precisa. Tá bem. Vamos chegar a 6 mil likes, vai? Vamos chegar a 6 mil só para deixar eles quietos. Olha, desafio, hein? 3.600 a gente está agora. Estamos com 3.600. Então, vamos dobrar. Dobrar. Depois do pedido do faraó lá da TV Record, agora que ele fez o pedido, eu acho que triplica. Tironi, deixa eu só acrescentar um detalhe que o Arnaldo falou, só frisar um detalhe. O Gabriel Barbosa não está machucado. Exato. Isso. Ele não está machucado. Ele não foi relacionado para o jogo por opção do Flamengo. Ele tem uma fibrose. Aí a nota dizia que ele seria preservado para jogos importantes. Ontem foi o quê? Um amistoso, casado, solteiro? Foi o quê? Exato. Porra. Ontem foi o jogo mais importante do ano. Mais importante do que esse de ontem, só o de quinta que vem. Para eles tentarem o milagre de Montevidéu. Né? Ele não foi relacionado. Está muito claro que ele está sendo encostado. É parecido com o Dudu. É parecido. Rescinde o contrato. Não pode. Tem que pagar o salário do cara até o final. Ele não tem como rescindir assim na marra. Então você vai tirando o cara de cena, Né? E imagino a insatisfação dele domingo, quando ele entrou em campo contra o Vasco, exatos 20 minutos depois do Carlinhos. 20 ele foi a 8ª ou 9ª opção. Você contar, Cebolinha, os machucados, né, que estão à frente dele na fila. Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Pedro. Isso aí são 4. Aí jogaram Plata, entrou Arrascaeta no lugar do contundido Luiz Araújo, entrou Carlinhos. Ele é o 8º, 9º. Está lá no final da fila. Bruno Henrique, ele é o 9º. É o 9º. De todos os atacantes, ele é o 9º. E agora, colocado para escanteio, nem foi relacionado. O Flamengo desistiu dele. Só falta assumir isso publicamente, que não vai fazer. O Mauro, Gabigol não está machucado. E o Pablo Bossal está machucado ou não? Está machucado. Aí eu não sei, negócio de cadeira, o Gabigol não se envolveu com negócio de cadeira. O problema dele é uma fibrose. Agora a cadeira... Mas o Gabigol, Mauro, o Gabigol não estava envolvido aí com microfone, cantoria, no Gabi. O Gabi. Ele tem uma carreira de trapper. Isso. Mas o Depay é rapper. Depay é rapper. Gabigol e Depay tem que cantar no Show das Estrelas do Zico no fim do ano. Põe os dois no palco para cantar. Isso. O Gabigol não está envolvido com cadeira, mas está vendo a Libertadores de camarote.